Estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que rezam de casa, acompanhando esta liturgia. Estamos celebrando a Semana Eucarística Diocesana. Durante esses dias estamos refletindo e aprofundando acerca da importância da Eucaristia na vida da igreja. Segunda-feira nós refletimos um pouco sobre essa relação pessoal. Eu e a Eucaristia, você e a Eucaristia. Ontem, terça-feira, nós refletimos na perspectiva de São João Paulo II, a Eucaristia como fonte de luz. Quem recebe a presença de Jesus na Eucaristia se enche da luz que vem do céu, pois o próprio Jesus se apresentou aos discípulos como a luz. Eu sou a luz do mundo. E hoje nós iremos refletir um pouco na perspectiva de Bento XVI, o Papa Bento XVI, que ainda não foi beatificado nem canonizado, mas com certeza não vai demorar muito a aparecer alguns milagres de Bento XVI. Vamos refletir o Espírito Santo e a Eucaristia. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema, precisamos mergulhar na Palavra de Deus, que durante essa semana nós estamos tendo o privilégio de aprender um pouco mais sobre Jesus na perspectiva de São Pedro. Na primeira carta de São Pedro, ele vem instruindo a sua comunidade. Há 2 dias ele fala sobre a salvação que vem ao mundo por meio de Jesus. E hoje ele fala sobre o preço que cada um de nós fomos resgatados do pecado. Qual foi o preço? Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, nem defeito. Primeira consciência que devemos tomar: qual é o preço da minha salvação? Quanto custou a minha salvação? Mesmo se juntasse todo o ouro e toda a prata do mundo, não era suficiente para salvar-nos, pois a nossa salvação vem pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Tomando consciência, caríssimos irmãos e irmãs, do valor que nós temos perante Deus, aqui é o suficiente para amar verdadeiramente a Deus. Compreendêssemos essa dimensão do amor de Deus para conosco, que é impossível compreender, nós deveríamos cada vez mais responder a esse amor, amando. Sabendo o quanto Deus nos ama, é o suficiente para viver bem e feliz nesse mundo. Quando descobrimos a importância que nós temos para Deus, tudo faz sentido em nossa vida. Não ficamos mais murmurando ou mendigando os amores desse mundo, que são amores importantes, mas que são passageiros e que não nos preenche
com a totalidade do amor de Deus, porque não nos salva. O único amor que salva é o amor de Deus derramado no sangue precioso do seu Filho Jesus. Por isso os santos dizem, o São Francisco dizia muito isso: só Deus basta. Só Deus basta. E verdadeiramente, para viver feliz, o amor de Deus é o suficiente para todos nós. Por isso, São Pedro já chama a atenção da comunidade para que possa caminhar agora a partir, justamente, caríssimos irmãos e irmãs, dessa experiência do amor do Pai. E é Ele que toma a iniciativa de nos amar e nos amar sempre. E pela experiência que Pedro viveu com Jesus, ele se enche de autoridade para ensinar aquela comunidade e ensinar também a todos nós a viver da seguinte maneira: pela obediência à verdade, purificar-te as vossas almas, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Jesus disse a Pedro, no relato lá do Evangelho: amai o seu irmão 70 vezes 7 e de coração. Pedro guarda aquele ensinamento. E agora ele transmite para a sua comunidade, não usando só palavras, mas Pedro ensina a partir daquilo que ele vive e aprendeu com Jesus. Ou seja, ele ama, e ama verdadeiramente, pois ele amou tanto a Jesus e a sua comunidade, que derramou o seu sangue por ela e por ele. Então, Pedro ensina aquilo que ele aprendeu de Jesus e que ele viveu enquanto tinha vida. Por isso, então, praticar o amor fraterno sem fingimento e amar-vos uns aos outros de coração e com ardor. Que seja um amor verdadeiro, que não tenha fingimento, mas que seja algo que nos impulsiona sempre mais em direção aos irmãos. É preciso então fazer essa experiência. Então hoje, na carta de São Pedro, fica essas duas exortações para nós. Primeiro, reconhecer o valor que nós temos, e o valor da nossa salvação é o sangue derramado de Jesus na cruz. E por essa experiência do amor de Deus para conosco, nós devemos responder a esse amor, obedecendo e nos purificando as nossas almas sempre mais pela obediência à verdade, e que possamos amar nesse amor fraterno, praticar um amor fraterno sem fingimento, e que o nosso amor seja verdadeiramente de coração e com ardor. Possamos então colocar em prática isso. Já no Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus inicia a sua subida para Jerusalém. Jesus começa a ir para o desfecho de toda a sua vida pública, de toda a sua missão. E hoje Marcos relata que os discípulos estavam acompanhando Jesus, mas depois que Jesus falou o que iria acontecer em Jerusalém, os discípulos ficaram espantados e um grupo ficou mais atrás, caminhando com medo. Eles estavam com medo. Apesar de crer, apesar de saber quem é Jesus, de acreditar que Jesus era o Messias, mas começaram a diminuir as suas passadas em direção ao caminho de Jesus. Quantas vezes também, caríssimos irmãos e irmãs, acontece isso conosco na caminhada do discipulado, na caminhada da igreja.
Quantas vezes também nós ficamos com medo de testemunhar Jesus, de caminhar com Jesus com firmeza, de seguir com Jesus. Quantas vezes nós não assumimos a nossa fé e vamos para a linha de frente para anunciar o Evangelho? Quantas vezes ficamos sempre por trás, com medo, com vergonha, com timidez? Os discípulos também ficaram assim. Apesar de saber que Jesus era o Messias e que Jesus estava trazendo o novo para a vida deles, mas quando Jesus apresentou o desafio de enfrentar as autoridades de Jerusalém, de ir para o centro e ali pregar o Evangelho, anunciar uma vida totalmente diferente do que eles estavam vivendo em Jerusalém, e iriam para denunciar os pecados, aqueles discípulos ficaram com medo. Às vezes acontece também com muitos cristãos hoje. Não falo só os leigos, mas de modo geral, às vezes se calam. Hoje eu tenho dito que falta o profetismo na igreja do Brasil. Os nossos bispos estão um tanto calados, procurando sempre viver aquele meios termo, e a gente sente saudade de um Dom Helder da Câmara, nós sentimos saudade de aqui em Itabuna, né? Acho que vocês viveram e experimentaram a missão de Dom Paulo Lopes Faria, quando lutava e pregava o Evangelho contra as injustiças. Falta isso hoje, porque nós temos medo de abraçar a fé e de anunciar verdadeiramente o Cristo Jesus. Então falta, caríssimos irmãos e irmãs, homens e mulheres destemidos pela causa do reino. Infelizmente, hoje está tudo muito confuso, porque quando alguém assume o profetismo por meio da sua fé, é confundido como um comunista, é confundido como petista, é confundido com essas ramificações políticas que tem lá um viés ou uma ideologia de cuidar dos pobres, mas vivem lá. No entanto, viver o Evangelho e assumir o cristianismo na essência é ser profeta, é anunciar o reino de Deus, denunciar as injustiças sempre, não compactuar com as estruturas de morte e com as estruturas que vêm destruindo, caríssimos irmãos e irmãs, não só a vida humana, mas tudo aquilo que converge para promover a vida no mundo, na sociedade. Então hoje na igreja falta esses profetas, na igreja falta esses que pregam o Evangelho com coragem, sem medo de enfrentar as autoridades desse mundo e continuar anunciando um projeto de libertação, um projeto de vida, um projeto instituído pelo Senhor. Os discípulos tiveram esse medo, mas na convivência com Jesus, eles foram cada vez mais se convencendo de que o caminho é esse. Não podemos voltar atrás, não podemos renunciar a esse projeto, como Pedro vai dizer: Senhor, aonde iremos nós? Só Tu tem palavra de vida, só Tu tem palavra de vida. E ainda no Evangelho de hoje, 2 dos discípulos de Jesus confundiram a missão. Eles esperavam que Jesus fosse para Jerusalém para destronar Herodes e assumir o trono em Jerusalém, e por isso então eles se aproximam de Jesus e pedem os melhores lugares. Jesus aproveita da fraqueza e da falta de compreensão daqueles discípulos para instruí-los acerca do lugar onde Cristo está e onde todos os cristãos devem estar. Devemos estar no lugar de servos. Essa é a missão da igreja: servir a todos, para que possamos
um dia alcançarmos as glórias, não desse mundo, mas as glórias do céu. Por isso, aquele que quer ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então Jesus mostra para todos nós qual o caminho que devemos fazer nesse mundo, é estarmos sempre a serviço dos irmãos, estarmos sempre a serviço do reino de Deus. Para que nós possamos exercer bem a nossa missão, nós necessitamos da força que vem do alto. Nós necessitamos dessa comunhão com Cristo e estarmos sempre acompanhados por aquele que o Senhor nos garantiu e nos enviou, o Espírito Santo. Por isso, permitam-me ler alguns trechos do que o Papa Bento XVI afirma sobre o Espírito Santo e a Eucaristia. Ele nos diz: com a sua palavra e com o pão e o vinho, o próprio Senhor Jesus, nos ofereceu os alimentos essenciais do culto novo. A igreja, sua esposa, é chamada a celebrar o banquete eucarístico dia após dia em memória dele. A igreja é chamada a celebrar a Eucaristia diariamente. Desse modo, ela insere o sacrifício redentor do seu esposo na história dos homens e torna-o sacramentalmente presente em todas as culturas. Onde tem um padre celebrando a missa, por meio do ato sacramental, Jesus se faz presente. Por isso, em todas as culturas, na cultura brasileira, lá na cultura europeia, lá na cultura africana, na Ásia, onde estiver um padre celebrando a Eucaristia, em comunhão com a Santa Mãe Igreja, Jesus se faz presente sacramentalmente, visitando aquele povo, visitando aquela cultura, santificando aqueles que o buscam por meio da fé. Este grande mistério é celebrado nas formas litúrgicas que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, desenvolve no tempo e no espaço. A propósito, é necessário despertar em nós a consciência da função decisiva que exerce o Espírito Santo no desenvolvimento da forma litúrgica e no aprofundamento dos mistérios divinos. Tudo, caríssimos irmãos e irmãs, que celebramos, se dá pelo envolvimento do Espírito. É necessário despertar em nós a consciência da função decisiva que exerce o Espírito Santo no desenvolvimento da forma litúrgica e no aprofundamento dos mistérios divinos. O Paráclito, primeiro dom concedido aos crentes, primeiro dom concedido àqueles que creem, ativo já na criação, lá no livro do Gênesis, nós vamos escutar que diz: o Espírito Santo pairava sobre as águas. Lá no início, o Espírito Santo já estava presente. Está presente em plenitude na vida inteira do Verbo encarnado. Ou seja, o Espírito Santo está pleno na vida de Jesus. Com efeito, Jesus é concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. No início da sua missão pública, nas margens do Jordão, vê o Espírito Santo descer sobre si em forma de pomba. Neste mesmo Espírito age, fala e exulta. Todo o mover de Jesus foi movido, segundo Bento XVI, o Papa Bento XVI, todo o seu agir, toda a sua fala se deu por meio da ação do Espírito Santo. E é nele que Jesus pode oferecer-se a si mesmo, no chamado discurso de despedida, referido por João.
Jesus põe claramente em relação ao dom da sua vida no mistério pascal, com o dom do Espírito aos seus, depois de ressuscitado, trazendo na sua carne os sinais da paixão, pode derramar o Espírito, tornando os seus discípulos participantes da mesma missão dele. A partir de Pentecostes é que os discípulos assumem e participam da missão de Jesus de anunciar, de santificar e de governar. Esse é o munus sacerdotal. E os discípulos assumem esse mundo, ou seja, os discípulos assumem essa missão após o derramamento do Espírito Santo ali em Pentecostes. Ali em Pentecostes, tornando os seus discípulos participantes da mesma missão dele. Em seguida, será o Espírito que ensina aos discípulos todas as coisas, recordando-lhes tudo o que Cristo tinha dito, porque compete a ele, enquanto Espírito da verdade, introduzir os discípulos na verdade total. Aquilo que Jesus diz: enviarei sobre vós o Espírito Santo, que vos revelará a verdade, que vos dará a conhecer tudo o que vos ensinei, e ainda revelará coisas futuras. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se torna uma realidade na vida dos apóstolos e na vida de toda a igreja, de todos nós batizados, essa graça do mover e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos consagrados na verdade. Não sei se vocês lembram da oração sacerdotal de Jesus, que diz: eu os consagro na verdade. Verdadeiramente consagrados na verdade, pela ação do Espírito Santo, nós vivemos então a partir dessa verdade revelada por Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que nos move na ação do Espírito Santo. Então, porque compete a Ele, ou seja, compete ao Espírito Santo, enquanto Espírito da verdade, introduzir os discípulos na verdade total. Segundo narra os Atos dos Apóstolos, o Espírito desce sobre os apóstolos reunidos em oração com Maria, no dia de Pentecostes, e impele-os para a missão de anunciar a boa nova a todos os povos. Portanto, em virtude da ação do Espírito, que o próprio Cristo continua presente e ativo na sua igreja, a partir do seu centro vital, que é a Eucaristia. A Eucaristia é o centro vital da igreja, que é Cristo Jesus que está aqui. Por isso eu dizia, acho que na primeira noite, na segunda-feira, que se a gente tirar a Eucaristia da igreja, não existirá mais igreja. Então é o Espírito Santo que nos impele para a missão de anunciar a boa nova a todos os povos, e em virtude da ação do Espírito Santo, que o próprio Cristo Jesus, presente e ativo na sua igreja, a partir do seu centro vital, que é a Eucaristia. Por isso, quando o padre coloca as mãos sobre a espécie do pão e do vinho, ele invoca: derramai, Senhor, o vosso Espírito, para que este pão e este vinho se tornem o corpo e sangue de Cristo. Então, todo o mover da igreja se dá pela ação do Espírito Santo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, não sei se vocês vão entender agora, nós estamos no mês mariano. Eu sou mariano, eu gosto de Nossa Senhora, mas vivemos no tempo do Espírito, e às vezes nós rezamos a Maria, e o que é que nós rezamos ao Espírito? Nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Padre, então eu tenho que parar de rezar o Santo Terço, o Santo Rosário? Não, temos que rezar e rezar muito, mas precisamos também tirar tempo para estarmos nessa comunhão e docilidade com o Espírito Santo.
Clamar o Espírito Santo sobre a nossa vida, clamar o Espírito Santo sobre a igreja, é viver e reconhecer que todo o nosso agir, todo o nosso mover se dá por meio da ação do Espírito Santo. Inclusive em Pentecostes, Maria estava lá quando recebeu o Espírito Santo. Ela também, desde o anúncio do anjo, foi conduzida, movida pela ação do Espírito Santo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos nos tornar mariólotas, mas precisamos nos tornar cristãos católicos que amamos Maria no seu devido lugar. E aqui, quem já foi no Santuário Nacional de Aparecida, é o lugar mais perfeito para descobrir o lugar de Maria na igreja, na missão de salvar a humanidade. O lugar de Maria na história da salvação. Quem não foi, eu ainda ofereço a oportunidade, pode viajar comigo, e eu apresento lá, porque nós chegamos na igreja, entrando pela porta central. Próximo ano vai se abrir a porta santa, aquela porta que a gente reza fechada. O ano que vem, quem for na viagem, vai passar pela porta santa que vai estar aberta. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós entramos na igreja, nós nos deparamos com o presbitério e o crucificado lá. Se você não procurar, você não encontra Maria, porque Maria está mais atrás, no silêncio, como a primeira discípula, que está olhando e apontando para o seu filho Jesus, que é a presença real que se dá ali na Eucaristia, e é o centro, o ápice, como diz o Papa Francisco, o centro vital da igreja. Maria olha de lá com aquelas mãozinhas assim, ó. Ela olha para o centro vital da igreja no mundo, que é Jesus na Eucaristia. Então, caríssimos irmãos e irmãs, e ele se faz presente ali quando o padre, quando o bispo celebra a Eucaristia e impõe as mãos sobre as espécies do pão e do vinho, e ali então não é mais pão, não é mais vinho, mas é Cristo Jesus que se faz presente na hóstia consagrada. Então, o Santuário Nacional de Aparecida, bem projetado por Cláudio Pastos, nos ensina, é uma catequese viva, é uma escola, uma teologia marial para quem quer aprender sobre o lugar e a importância de Maria na história da salvação. Por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós entramos na igreja, nós precisamos sentir forte a presença do Espírito Santo, porque é Ele que age, assim como Ele pairou sobre as águas lá no Gênesis, quando tudo era água e Deus começou a criar as coisas. O Espírito Santo paira sobre a igreja. Quando você entra naquela porta de lá para cá, precisamos sentir a presença do Espírito Santo, pois Ele está aqui, pairando sobre nós, para nos abençoar, nos fortalecer, nos santificar, nos alimentar e nos revelar o grande mistério da nossa fé. Por isso, após a consagração, o padre disse o quê? Eis o mistério da fé. O Espírito Santo revela em cada missa para todos nós o mistério da nossa fé, que é Jesus Cristo que se dá nas espécies do corpo, nas espécies do pão e do vinho, como o seu corpo e o seu sangue, para nos alimentar e nos sustentar nessa caminhada para o céu. Por isso, vamos encerrar o mês mariano. Devemos amar, saudar Maria, mas nunca esquecer da força vital, do centro vital da igreja, que é a Eucaristia. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, busquemos no Espírito Santo, pedindo mesmo a Ele que abra a nossa inteligência, dilate o nosso coração para entender, para compreender um pouco mais esse mistério revelado, e que possamos então amar a presença de Jesus na Eucaristia. Por isso, amanhã vamos celebrar essa missa, solenidade Corpus Christi, e vamos sair pelas ruas dando um testemunho e apresentando para toda a comunidade de Bicaraí que nós vivemos e nos movemos
pela presença real de Jesus na Eucaristia, que vem ao nosso encontro pela força do Espírito Santo. Então amanhã não é feriado, não é dia de você reunir a família para fazer um churrasquinho. Amanhã é dia de estar na presença do Senhor, adorando e participando do seu banquete, alimentando-se do seu corpo e do seu sangue. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a Maria, que estava lá em Pentecostes e se encheu do Espírito Santo mais uma vez, que interceda por nós, para que possamos compreender o verdadeiro mistério da nossa fé e que possamos nos aproximar cada vez mais desse mistério, e quanto mais nos aproximemos, que possamos amá-lo sempre e sempre mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja